Hoje no nosso podcast estamos com o Dr. Ricardo Mouta, oftalmologista, cirurgião plástico ocular, coordenador de cirurgia plástica ocular da UFPA. Seja bem-vindo, doutor. Eu agradeço a oportunidade. O podcast da Caroline é uma ótima oportunidade para a gente falar desse tema que é tão importante, tão atual, né, e gera muitas dúvidas, né, que é a blefaroplastia. E a gente está aí para falar bastante, tirar dúvidas e esclarecer, né, o nosso público. Doutor, você pode explicar melhor o que seria a blefaroplastia? A blefaroplastia, ela é a cirurgia estética das pálpebras, onde o especialista, né, o cirurgião plástico ocular, vai atuar retirando excessos de pele e bolsas de gordura nas pálpebras superiores, nas inferiores também em conjunto, ou pode ser só embaixo ou só em cima. E, dependendo da avaliação, pode atuar também corrigindo outras alterações que o paciente possa apresentar, juntamente com a blefaroplastia em si. Me diga uma coisa, qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia ou não? Tem que ter um público específico? Normalmente tem indicação para a blefaroplastia. Então, o cirurgião plástico ocular, né, que é o oftalmologista que fez a subespecialidade na área, vai avaliar o paciente que tem a queixa, normalmente o paciente tem queixa de que tem excessos nas pálpebras, percebe que os olhos estão fechando, ou tem um olhar cansado, ou se queixa de excessos mesmo nas pálpebras, tanto superiores como inferiores. Ele vai avaliar e vai indicar ou não a cirurgia. Então não tem assim um público específico. Agora, claro, você não vai fazer uma blefaroplastia numa criança, claro que não. Entendi. Então, normalmente, pessoas com mais de 20 anos, tem casos que eu já operei com pacientes com 24, 25 anos. Mas ele tinha excesso? Tinha excesso de bolsa de gordura nas inferiores. Entendi. Aí isso vai embora, a idade, até as pessoas mais idosas, 90 anos, 80 e tantos anos, podem fazer também. E também serve para aquele público que quer dar uma puxadinha assim, tipo um olhar de raposa? O Fox Eyes. Isso. Também isso pode ser feito na blefaroplastia, né? Que você pode fazer a chamada cantopexia, né? Você eleva aqui os cantos laterais das pálpebras inferiores e dá um olhar mais amendoado, também chamado Fox Eyes. Embora na minha avaliação, na minha orientação para os pacientes, eu faço isso de forma sutil. Não recomendo que se eleve demais, mas você pode sim elevar as pálpebras inferiores, reforçar, né? Fazer um amendoamento do olhar, o Fox Eyes, e também corrigir alguma flacidez que a paciente tem nas pálpebras inferiores. Porque está muito na moda nesse meio das top models, né? Fazer levantamento aqui para ficar bem acentuados, né? Tem a questão da moda, mas eu sempre avalio cada paciente, né? E vejo se realmente ele tem aquela intenção e oriento. Eu creio que essa questão do modismo tem que ter muito cuidado, porque depois de um tempo a pessoa já não vai querer aquele olhar. Isso. Né? Então a gente faz uma coisa mais sutil, uma elevação pequena que a gente faz, mas que faz diferença. Entendi. Esteticamente. Eu acho que a minha dúvida é a dúvida de muitas pessoas. O oftalmo, da onde surgiu a parte cirúrgica, de cirurgia plástica deles, de vocês? Bem, a cirurgia plástica ocular, ela tem cerca de 103 anos, é o registro histórico. Uhum. Começou na época ali das grandes guerras. Aí é uma coisa que também se comenta, e eu concordo, que as grandes guerras não geraram só também desgraça, geraram coisas boas. Em que sentido? Para a ciência, para a medicina, por exemplo. Então, os feridos de guerra daquela época, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles tinham feridos de guerra na área das pálpebras que tinha que solucionar isso aí. Aí o oftalmologista, na época, passou a se dedicar, o registro é de 1920 até, a atuar nessa área. Daí foi desenvolvendo. Na Segunda Guerra Mundial também foi desenvolvendo mais. Daí ela foi se aprimorando. No Brasil, por exemplo, ela já foi se desenvolver lá para os anos 60, foi em 68, foi até um paraense. Foi o primeiro especialista em plástico ocular, Eduardo Soares. Ele começou lá na UFMG já a realizar, ele fez a residência em oftalmologia e passou a desenvolver a especialidade, a subespecialidade lá. Ele foi o primeiro fellow, residente, depois fellow, né, na área de plástico ocular no Brasil. Dali começou com ele, depois foi desenvolvendo, nos anos 70 formou-se a Sociedade de Plástico Ocular, ele era o centro plástico ocular, depois se tornou sociedade, aí já passou a fazer parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e foi desenvolvendo cada vez mais. Então, uma área que o oftalmologista já exerce há 103 anos, há mais de 100 anos. E no Brasil,
Desde 68, ou seja, já tem 55 anos. Então nós podemos falar que a cirurgia plástica ocular é uma especialização dentro da oftalmologia? Exatamente. Para o público entender como é que funciona. A pessoa, né, que quer estudar medicina estuda, 6 anos de faculdade. Aí se interessa por oftalmologia, faz a residência, entra na residência, são 3 anos de residência, na oftalmologia geral, onde ele vê a oftalmologia como um todo, né? Vê a oftalmologia pediátrica, vê catarata, estrabismo, plástico ocular, parte de retina, tem essa formação geral. Terminou essa parte, ele vai para o fellow. Aí tem vários fellows e tem o fellow da cirurgia plástica ocular, que são 2 anos. Aí ele é um cirurgião plástico ocular, ou seja, são 6 anos de faculdade de medicina, 3 de residência de oftalmologia e mais 2 do fellow. Dá 11 anos, 11 anos. Agora também é importante salientar que o cirurgião plástico ocular normalmente ele se dedica a essa área. Eu recomendo sempre que a pessoa que queira procurar um cirurgião plástico ocular, procure saber aquele que se dedica a essa área, porque às vezes a pessoa faz até o fellow na plástica ocular, faz faculdade, 6 anos, 3 da residência, 2 do fellow, mas depois ele deixa a plástica ocular ou se dedica a pouco. Então tem que ver, o ideal é que procure alguém que se dedique, que esteja no dia a dia ali vivendo aquela área, se aprimorando, se atualizando, porque a atualização é constante. Essa parte de cirurgia plástica tem um conselho que a gente possa entrar e ver pelo sistema, ele é cirurgião plástico ocular. Tem isso como na medicina? Tem. Aí também vamos do geral para o específico. Na medicina tem o Conselho Federal de Medicina. Não, na medicina tem aquele que é de cirurgião plástico. É a Associação Médica Brasileira. Não, tem um que é isso. Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira tem as especialidades, são ligadas a ela, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e outras especialidades. Não, mas de cirurgia plástica tem um nome específico. Dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Ah, tá. Aí tem por exemplo, eu vou uma consulta com você não é especialista em cirurgia plástica ocular, mas você faz essa cirurgia e você diz que é. Então tem como eu saber, entrar no sistema e ver que você realmente não é, ou não tem como? Na verdade, o CRM, ele é o CRM que define as regras para atendimento, para parte cirúrgica também na medicina como um todo. Então, o que ele define? A pessoa que se diga capacitada, ela pode exercer, entendeu? Sim. Agora, se for realmente querer procurar alguém diferenciado, alguém informado, realmente, o que tem que fazer? Qualquer cirurgião oftalmo pode fazer, mas não tem aquele refinamento Aí que tá. do que é um cirurgião plástico ocular, isso? Pois é, por isso que isso que eu fui falando da sequência da cirurgia plástica ocular. Então, atualmente, aquele centro que eu falei dos anos 70 se tornou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, que é a entidade maior da plástica ocular. Lá eles têm, você pode entrar no site sbcpo.org.br e lá tem os médicos que são membros de lá. Entendi. Entendeu? Aí você vai encontrar quem realmente, eles realmente mostram que a pessoa fez formação e que passou pelo crivo lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Então ali você pode ter certeza que é um cirurgião plástico ocular. Tá. Então, site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Para ver se ele realmente é cadastrado, tudo legalizado, a gente entra nesse site. Exatamente. Perfeito. Agora, a orientação que eu dou, porque, como eu falei, não tá fora da lei. Quem esteja fazendo, que não seja cirurgião plástico ocular, não está fazendo nada errado. Mas se a pessoa quer realmente o melhor resultado para si ou para o seu familiar, que ele se informe. Além do nome na sociedade, se ele faz parte lá, procura se informar, saber de resultado de outros pacientes que foram operados com aquele especialista, se ele se atualiza, se ele vai para congressos. Entendi. Entendeu? A dedicação que ele tem àquela área. Entendeu? Entendi. Então é bom ter esse crivo, porque infelizmente também podem ter maus resultados que depois nem sempre vai se conseguir contornar, né? Quando pode não ser operado por alguém que se dedique tanto, não tenha tanta formação e ter mais consequências. Então é nesse sentido que a gente fala. Outra dúvida que eu tenho, essa cirurgia plástica ocular, ela é feita onde? É dentro de um consultório? É dentro de um hospital? É dentro do ambulatório? Ou no centro cirúrgico? Como é que funciona essa parte? Infelizmente também está num contexto de muita confusão e muita falta de informação nesse sentido, né? Muitas pessoas estão entrando na área da estética, não têm devida formação, às vezes não fazem também os procedimentos nos locais ideais. O local ideal é o centro cirúrgico, entendeu? Com estrutura, com anestesista,
entendeu? Estrutura para dar um amparo ali para o paciente, não só da cirurgia em si, mas o amparo de controle de pressão do paciente, o controle sistêmico do paciente, que a gente chama, o controle geral do paciente durante a cirurgia. Então, o local ideal é o centro cirúrgico com uma estrutura boa para esse tipo de cirurgia, com anestesista presente. Qual seria a anestesia ideal para uma cirurgia dessa? Aí também depende do caso e do paciente. A grande maioria dos casos indica anestesia local com assistência, local com sedação. Agora, também se usa a cirurgia chamada máscara laríngea, isso, entendeu? Que é um tipo de anestesia que não chega a ser uma anestesia geral. E também, em alguns casos, pode usar anestesia geral. Então, depende de cada caso. Não seria local? A local sempre se faz. E local é injeção. É só lembrar se as pessoas vão muito no dentista. Isso. Que a injeção que o dentista dá na gengiva. Isso. É similar que a gente local faz na pálpebra. Entendi. Isso é uma anestesia local, é uma infiltração. Isso aí sempre se faz. Sempre faz ela, mas aí, na grande maioria dos casos, se faz com sedação. Tá. Aí pode, se não for com sedação, a máscara laríngea ou a anestesia geral. São as que se usam mais, em especial a sedação. Tem uma idade ideal, até que idade? Por exemplo, Carol, não é indicada a partir de quando chega a 90 anos, não seria indicação, ou não tem isso? Não tem limite de idade. Não tem limite. Você tem que avaliar cada caso. Assim como não tem uma idade mínima. A idade mínima, como eu já te comentei, você não vai operar uma criança, claro que não. Mas pessoas depois dos 20 anos, tem pessoas que se queixam e tem indicação. Então você tem que avaliar cada caso, a queixa do paciente, se vale a pena a cirurgia ou não para ela, em relação à idade mínima. Em relação à idade máxima, não tem um limite assim. Limite, né? Claro que paciente mais idoso, com mais de 90 anos, que tenha muitas comorbidades, que seja difícil pôr no centro cirúrgico, até por questão de bom senso, você não vai operar. Né? Mas pode se operar sim, paciente com 90 anos. Às vezes tem muito excesso nas pálpebras superiores, que vem a cobrir um pouco a visão, ou bastante a visão. Aí tem indicação de cirurgia quando o paciente, no caso desse, por exemplo, que vem a atrapalhar já até a visão central, a visão periférica do paciente, e cai a qualidade de vida. Então, um paciente com 90 anos ou mais, nesse caso, pode se indicar. Então, cada caso é um caso. Quais são as intercorrências que pode vir a ter com a blefia? Daí a importância da avaliação bem feita, né? E daí a importância também da pessoa procurar a pessoa com boa formação, um cirurgião plástico ocular mesmo, que se dedique a essa área. Porque, diante disso, se você faz uma boa avaliação, dificilmente tem intercorrências. Entendeu? Se você tem uma boa estrutura de centro cirúrgico, se você domina bem a técnica cirúrgica, raramente tem intercorrências. E se vier a ter, são intercorrências pequenas que você consegue corrigir na própria cirurgia. A intercorrência que eu digo, eu peguei há muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, eu peguei um caso que o médico, o cirurgião plástico, ele tirou bastante pele e ela não conseguia fechar o olho. Nesse caso, o que se faz? Aí é uma intercorrência, mas aí tem que ver a questão de técnica cirúrgica. Então, a cirurgia das pálpebras, em especial das pálpebras inferiores, é uma cirurgia muito delicada. Tem que ser feita tecnicamente muito bem, não pode ser feita uma cirurgia assim, com rapidez, na minha opinião, tem que ser uma cirurgia com calma mesmo, porque são muitos detalhes que você avalia no pré-operatório e no transoperatório, entendeu? Então, com uma boa avaliação, normalmente você não tem essas intercorrências. Se vier a ter, de ficar um repuxamento, você tem que corrigir, entendeu? Com outras cirurgias que vai fazer? Tem como corrigir. Você pode fazer... Você tirou bastante em cima e o paciente não consegue fechar? Tem, em casos extremos, tem que fazer um enxerto de pele para corrigir ali. Mas, isso que foi retirado demais. Mas com uma boa técnica, você tem a marcação, ela é fundamental. Eu falo até para o meu residente da universidade, que a marcação, eu brinco com eles, que é como se fosse 50% da cirurgia. Então a gente fica um bom tempo fazendo a marcação com caneta, com régua milimetrada, com pinça. Então você com uma boa marcação, fazendo as medidas corretas, normalmente não ocorre essa situação de não fechar o olho. Mas se ocorrer, o enxerto é uma situação extrema para correção, mas tem outras correções que você pode fazer. Tem algum caso que depois da cirurgia o canal lagrimal ele tampou ou não corre esse risco? Olha, é a mesma coisa que eu falei, que uma cirurgia tecnicamente bem feita, com uma boa avaliação pré-operatória, esse tipo de coisa não ocorre. Aí pode ocorrer um acidente, mas é uma coisa extremamente rara. É raro, né? Eu praticamente conheço só de literatura científica pelo mundo, nunca vi na prática, assim, entendeu? Mas com uma técnica bem feita. Quem tem patologias como glaucoma, como olho seco, como catarata,
é indicado fazer esse tipo de cirurgia se tiver excesso de pele ou não? Não pode, porque ele já tem uma patologia. Essas patologias não são contraindicação. Não são, entendeu? né? Agora, daí também a importância da avaliação com o cirurgião plástico ocular. Porque ele domina olhos, domina pálpebras. E domina, porque a cirurgia plástica ocular, para falar de forma mais ampla, ela atua nos anexos dos olhos. Quais são os anexos dos olhos? Pálpebras, vias lacrimais que fica nessa área, órbitas e a área periocular, essa área ao redor dos olhos que inclui sobrancelhas. Tudo isso é do domínio do cirurgião plástico ocular. E ele avalia os olhos também dos pacientes, entendeu? Então, com uma boa avaliação, se o olho seco está controlado, se a catarata não é... Por exemplo, se a catarata tiver indicação cirúrgica, você deve operar a catarata antes. Primeiro, né? Dá para fazer as duas na mesma cirurgia? Não dá, né? O glaucoma, se está controlado, o pterígio, a carne crescida, por exemplo, também se não tem indicação cirúrgica, você já pode fazer logo a blefaroplastia. Mas quando tem indicação cirúrgica, você deve fazer antes a cirurgia do globo ocular, do pterígio, ou da catarata, ou do glaucoma. Mas não são contraindicações, mas da importância da avaliação com o cirurgião plástico ocular, que ele vai avaliar os olhos do paciente, da pessoa, e a área periocular. Vai ser uma avaliação mais ampla, entendeu? Eu, particularmente, sou um paciente que eu fico bastante tempo com esses pacientes, às vezes 40 minutos, 1 hora, para fazer a avaliação de todos os detalhes. Quem faz uma cirurgia de glaucoma, de catarata, depois de quanto tempo pode fazer uma blefa? Mais ou menos 15 dias, 1 mês. Você quer uns 3, 4 meses, não, né? Não. É rápido, né? A não ser que, porque na cirurgia de catarata já ocorre menos hoje em dia, porque a cirurgia de catarata ela está mais rápida. Então, se usa um aparelho chamado blefarostato. O blefarostato ele abre os olhos para a cirurgia de catarata, um afastador que se chama. Na cirurgia mais demorada, ele pode causar uma queda da pálpebra, que é a pitose palpebral. Aí, se o paciente desenvolve essa pitose, você tem que aguardar a melhora. Quanto tempo, mais ou menos? Aí, às vezes, 3 meses, 4 meses. Que se não melhorar, aí você já faz a blefaroplastia e corrige também a queda da pálpebra junto. Entendi. Entendeu? Então, normalmente o intervalo é curto, mas quando tem uma complicação dessa, você aguarda um pouco mais, 3, 4 meses. E existe alguma contraindicação para não fazer a blefaro? Tem, assim, uma contraindicação que não é de saúde, mas é comportamental. Em que sentido? Quando o paciente tem expectativa demais na cirurgia. É uma contraindicação comportamental de expectativa. Então, daí a importância, eu falei, eu demoro bastante nesses pacientes, às vezes 1 hora ou até mais, 40 minutos, 1 hora ou mais. Eu procuro ver tudo isso daí, a expectativa do paciente, a questão emocional, um paciente com uma depressão, entendeu? Que não está controlada, é uma contraindicação. Controla a primeira depressão, depois opera. Entendeu? Porque também tende a desencadear isso, exatamente, né? Alguma insatisfação que possa ter, que a cirurgia pode gerar alguma insatisfação, não sei exatamente aquilo que a pessoa esperava, pode até agravar uma depressão. Então, controlar a depressão, está com uma diabetes ou hipertensão mal controlada, controla a patologia sistêmica do paciente, controlou, aí pode operar. E as doenças autoimunes, ela é uma contraindicação? Depende também. Depende, entendeu? né? Mas normalmente se recomenda o controle, né? Se tiver controlada, dá. E outras você controla e opera. Entendi. Então não tem uma contraindicação assim definitiva. Normalmente são contraindicações relativas, né? Que você consegue controlar o que o paciente tem, né? Da doença. Até a diabetes? A própria diabetes. Eu diria que existe uma contraindicação absoluta, é a expectativa. Se o paciente tem muita expectativa, aí não adianta. A pessoa tem que realmente ali pensar, ver realmente se ela quer aquilo. Ela pode até voltar depois, já não tendo essa expectativa toda, mas se está com muita expectativa, achando que aquilo vai ser a resolução de todos os problemas da vida dela, não opere, não deve se operar. Entendeu? Aí seria uma contraindicação, eu diria, definitiva para aquele momento. Claro, depois a pessoa pode mudar, né? Ter outra expectativa na cirurgia e se operar. Essa expectativa realidade é muito comum, né? Nos pacientes que chegam lá com você. Já chegou algum paciente que mostrou uma foto e disse assim, eu quero ficar igualzinho a esse? Sim, entendeu? Embora hoje em dia, como tem muita informação, as pessoas já não estão com essa expectativa demasiada. Entendi. Mas no começo tinha, né? No começo, 20 anos atrás, talvez. Então as pessoas já têm uma expectativa mais realista, porque as pessoas se informam, né? Tem muita forma de se informar. Doutor, às vezes nessa área de estética, você pode se deparar com a situação que o problema não é a questão da estética, mas um problema emocional. Como que você age nessa situação? Você indica para o psiquiatra, o psicólogo? Qual é o procedimento correto
nessa situação? E você já teve alguma experiência, algum exemplo para dar para as pessoas que estão nos ouvindo? Sim, tem, com certa frequência. Porque, um exemplo, que de vez em quando a gente pega pacientes que estão em fase de separação. Não digo nem aquela pessoa que separou e já estabilizou, mas a pessoa que está em fase de separação, ela cria muita expectativa de, tipo assim, de reconquistar o cônjuge, ou de conquistar outra pessoa. Aí ela põe a expectativa, digamos, na blefaroplastia de que com aquilo ela vai conseguir reconquistar o cônjuge ou conquistar outra pessoa, naquela expectativa demasiada. E você percebe que às vezes a pessoa também está em depressão, está emocionalmente abalada. Eu recomendo realmente que procure psicólogo e psiquiatra, ou psiquiatra, né? Os dois trabalham junto, né? Isso. Psicólogo e psiquiatra, dependendo de cada caso. Hoje, nós sabemos que a doença do século é a depressão. Como você consegue identificar que o problema não é estético, e sim aquele pezinho da depressão? Daí que eu reforço a importância de uma avaliação com calma do paciente. Não dá para ser uma avaliação rápida. Às vezes uma consulta de 1 hora ou mais. Às vezes tem que vir mais de um dia até o paciente com você, com um profissional. Então você avalia, você procura ver como é que está o emocional daquela pessoa, entendeu? Então tem como identificar, entendeu? Mas também acontece, tem um lado bom, tem pessoas que estão em depressão, mas que controlaram a depressão, estão tomando seu antidepressivo e podem fazer blefaroplastia. Tem o outro lado também. Então a depressão não é uma coisa que contraindique a cirurgia, essa ou outras. Entendi. É a avaliação individual de cada caso. Eu opero frequentemente pacientes com depressão que estão controlados, com a medicação, tudo. Mas esses pacientes, eles não têm de criar aquela expectativa que a gente estava conversando agora há pouco, aquela expectativa exacerbada de depois da cirurgia, eu pensei que fosse ficar desse jeito e eu não fiquei. Até porque a estrutura do rosto não permite isso, né? Exatamente. A cirurgia é individualizada, entendeu? Não existe receita de bolo para as cirurgias. Então, a cirurgia é individualizada, a avaliação é individualizada, e o resultado pós-operatório também é individualizado. É claro que, quando você se dedica àquela, no caso, a gente está falando especificamente da blefaroplastia, Isso. quando você tem experiência, se dedica, você já tem anos de experiência, então você já tem mais ou menos, você já sabe como vai evoluir o paciente. Entendi. Entendeu? Então, em geral, dá para corresponder a expectativa. Agora, claro, vai ter aquele paciente que não vai corresponder totalmente, aí você vai ter que ver cada caso, aí, às vezes tem que aguardar que tem um inchaço, o paciente quer que melhore rapidamente o inchaço, nem sempre melhora tão rápido, entendeu? Aí a avaliação de cada caso e direcionar. Mas, normalmente, você consegue satisfazer a expectativa dos pacientes. Poucos não ficam satisfeitos. Me tira uma dúvida aqui. A blefaroplastia, ela é indicação também daqueles pacientes que têm uma hemiplegia facial? Para fazer aquela simetria? Tem que avaliar cada caso, porque às vezes esses pacientes com hemiplegia eles têm queda de supercílio, tem queda de margem da pálpebra, né? Queda de supercílio é pitose de supercílio, queda de margem da pálpebra, pitose palpebral. Às vezes ele pode ter o chamado lagoftalmo, ele tem dificuldade para fechar os olhos. Isso. Então, normalmente uma blefaroplastia simples não é a indicação aí. Entendi. Vai avaliar, aí dependendo, você pode fazer também a blefaroplastia. Para correção de assimetria, ela não é indicação? Só blefaroplastia isolada, normalmente não. Entendi. Entendeu? Doutor, como você falou agora, tem aquela realidade, expectativa do paciente, que a gente sabe que depois da cirurgia fica inchado, aquele pós-operatório. Como é que você consegue lidar com isso e explicar para o paciente as etapas do pós-operatório, hoje em dia? A blefaroplastia ela vem evoluindo, né, nas últimas décadas. Então, antigamente, por exemplo, se fazia a cirurgia com bisturi frio, que é aquele bisturi que todo mundo conhece dos filmes, né? Aquela lâmina fria. Atualmente também se usa, mas se usa outras tecnologias que tendem a dar menos inchaço e tendem a dar melhores resultados. Entendeu? Então, isso é um fator que dá um pós-operatório melhor. Além disso, né? Além disso, eu tenho entrado na minha cirurgia com a fisioterapeuta, ao final da cirurgia, usando o chamado taping cirúrgico, até a Caroline tem entrado comigo também, fazendo essa parte, reduz inchaço, reduz hematomas, equimoses, que são aquelas manchas, hematomas, equimoses, são aquelas manchas nas pálpebras, em especial aqui embaixo, nas pálpebras inferiores, que ocorrem no pós-operatório, então tem reduzido. O downtime é um nome técnico, né? Downtime é menor, ou seja, a pessoa consegue voltar para o seu trabalho, para a sua atividade com menos tempo. Entendeu? Antigamente
ficava nesse pós-operatório por quanto tempo? Antes da pessoa voltar? Isso, não, antes da voltar, físio. Antes de entrar a físio. Porque antigamente não tinha isso. Voltava, digamos, com 3 semanas, mas podia estar ainda com inchaço, ainda com algum hematoma. Então ele consegue voltar com menos tempo agora, 15 dias, 20 dias. Isso. Já com menos inchaço, menos hematomas, menos manchas, né, na face, nas pálpebras. Então tem um downtime, como eu falei, mais rápido. Mais rápido, né? Entendeu? E o pós-operatório também, que a gente está fazendo também com a fisioterapeuta, a Caroline tem feito até para nossos pacientes, a drenagem linfática pós-operatória também ajuda a abreviar essa recuperação dos pacientes. Então tudo isso, né? Técnicas cirúrgicas também mais modernas. Tem aparelhos também mais modernos na hora da cirurgia que faz também, que reduz essa parte de edema, de equimose. Eu particularmente eu gosto muito do bisturis chamado Colorado, são bisturis desenvolvidos por neurocirurgiões. A gente usa nas blefaroplastias, nas cirurgias das pálpebras em geral, e de vias lacrimais também eu uso. Uhum. São bisturis, são ponteiras de cautério, na verdade. Essas ponteiras Colorado, ponteiras usadas nessas cirurgias, que elas causam menos necrose, ou seja, menos morte tecidual, menos edema, menos sangramento. Então o segredo entendeu? também é uma tecnologia aí, né? E fora outras tantas que está se usando. Uhum. Então se consegue melhores resultados, consegue o downtime, como eu falei, menor. Entendi. Entendeu? Então tem melhorado realmente as blefaroplastias nesse sentido também. Tem pessoas que chegam lá na clínica, né, como também deve chegar na sua, como é que eu ajeito esse olhar de peixe morto? Esse olhar de peixe morto, de vez em quando olhar de peixe morto, né? De vez em quando eu pego esses pacientes também que tem essa queixa. Normalmente a causa são quedas das pálpebras superiores. Entendeu? Pode ser quedas maiores ou quedas, ou quedas menores. São as pitoses palpebrais, que dá esse olhar, a margem da pálpebra superior mais baixa. Às vezes são quedas sutis, chamadas micropitoses, mas dão essa queixa do olhar de peixe morto. E você tem como corrigir. Na blefaroplastia você faz a retirada da pele, bolsa de gordura, nas pálpebras superiores e inferiores, e faz a elevação da margem das pálpebras superiores, em conjunto. Aí você consegue deixar um olhar mais atento, um olhar mais vívido. Os pacientes ficam bastante satisfeitos. E corrige o olhar de peixe morto. Já chegou assim, lá no seu consultório, aquelas pacientes que tem só a bolsa de gordura? Frequente. Em especial as pessoas mais jovens. E aí, quando faz essa cirurgia, essa cirurgia cabe a esse público? E se quando faz essa cirurgia, ela tende a voltar também, ter essas bolsas ou não? A cirurgia, nesse caso, quando são só bolsas de gordura, é comum dos pacientes mais jovens, até 35 anos, 40 ou um pouco menos, às vezes 25, 24 tem, que é muito familiar aí também a questão de hábito. A pessoa que tem insônia, as pessoas que fumam, que tem uma tendência familiar, elas tendem a ter essas bolsas pronunciadas. Também genético, né? Tem. Entendi. Nas pálpebras inferiores. Aí você tem como corrigir com a chamada blefaroplastia transconjuntival. Como é que é? É feita por dentro. Você traciona na cirurgia, você traciona a pálpebra inferior para fora e por dentro aqui na pálpebra, você aborda a pálpebra inferior por dentro, retira as bolsas de gordura, que são esses, tipo como se fossem barrigas nas pálpebras inferiores, e corrige muito bem. Resultados excelentes. E a cicatriz não é aparente, porque é por dentro. Como é por dentro, não aparece cicatriz. Não aparece nada, né? E qual seria aquela blefaroplastia transcutânea? Essa que eu comentei agora é a blefaroplastia transconjuntival. A transcutânea, como o nome já diz, é pela pele. As pálpebras superiores, normalmente se faz a transcutânea, blefaroplastia, que é a abordagem pela pele. Você corta... Então ela é pela pele na pálpebra superior, mas normalmente você corta para ficar discreta a cicatriz. Não é? Você não pode garantir que não vai ter cicatriz, mas fica discreta, fica bem escondida, que fica aqui na dobra da pálpebra superior, nas dobras das pálpebras superiores. É o chamado suprapalpebral ou prega-palpebral. Fica escondido ali o cortezinho das superiores. É a blefaroplastia transcutânea, que é pela pele. As inferiores também você faz transcutânea. Quando o paciente tem excesso de pele, você faz pela pele, mas você faz também um corte escondido. A incisão, o cortezinho cirúrgico, fica embaixo dos cílios, é chamada subciliar. Fica embaixo dos cílios, você tira aquele pouca pele, normalmente na inferior é bem pouca pele que se tira, e se faz a abordagem pela pele, também na pálpebra inferior nesse caso, é transcutânea. Outra dúvida que eu tenho, que eu acho que a maioria também tem, doutor. Todo oftalmologista, ele é cirurgião plástico ocular? Não.
na verdade, na formação do oftalmologista, na formação geral, ele passa pela cirurgia plástica ocular, assim como passa pela área de retina, glaucoma, catarata, pterígio, estrabismo, oftalmologia pediátrica, mas ele tem aquela visão geral da plástica ocular. Entendeu? Então, para ele se tornar um cirurgião plástico ocular, ele tem que fazer a oftalmologia e a subespecialidade. Se ele fizer só oftalmologia e não fizer a subespecialidade, ele é oftalmologista, mas não é cirurgião plástico ocular. Entendi. Ele não pega esse título, né? Exatamente. Não tem a formação. Agora, o contrário também é importante a gente abordar. Todo cirurgião plástico ocular é oftalmologista? Sim. Porque a oftalmologia é pré-requisito para a cirurgia plástica ocular. Então, a pessoa faz medicina, 6 anos, 3 anos de oftalmologia, mais 2 de cirurgia plástica ocular. Então, ele passou pela oftalmologia, né, para fazer cirurgia plástica ocular. Então, todo cirurgião plástico ocular é oftalmologista. Entendi. Já ao contrário, não. Todo oftalmologista é cirurgião plástico ocular? Não. Porque já é depois. Ele pode fazer ou não, depois da formação da oftalmologia geral. Entendi. Outra dúvida que eu tenho, os pacientes que têm hipertensão arterial, que tem tireoide, esse tipo de paciente, o resultado, a resposta, o pós-operatório, como é que funciona? É normal como qualquer outro paciente, se ele tiver controlado? Normal. Da tireoide, claro, também? Também, tem que estar com tudo controlado, entendeu? A tireoide, os pacientes com doença de tireoide podem ter complicações na área dos olhos. Mas são pacientes mal controlados e você não vai indicar blefaroplastia. Ele já tem ele pode os olhos virem para fora, por exemplo. O hipertireoidismo, ele pode o olho vir para fora. Você não vai indicar blefaroplastia nesse paciente, entendeu? Então, aqueles pacientes controlados, que não tem nenhuma contraindicação ocular também, como esse caso da tireoide. Aí, pacientes diabéticos, hipertensos, doença de tireoide, doença renal, entendeu? São bons pacientes, sim, claro, desde que você tem que avaliar como um todo o paciente. Está controlado, não tem aquela patologia geral, não está contraindicando a cirurgia, então vai ter resultados bons, sim. Doutor, outra dúvida que eu tenho. Existe congressos específicos para cirurgia plástica ocular? Para atualizações? Sim, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, ela mesma promove diversos congressos, cursos, a nível nacional até internacional, né, de atualização, na área de pálpebras, na área de vias lacrimais, também na área periocular como um todo, que ela atua nessa área toda. E não só ela, mas o Conselho Brasileiro de Oftalmologia também faz congressos, cursos. A Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia, esse ano mesmo acabei de vir de um congresso lá. Então, sempre estão ocorrendo, tem curso até online, tem presenciais. É bem ativo isso aí na cirurgia plástica ocular. A nível nacional e fora do Brasil também. Olha só que legal. Fora do Brasil, tu acha que é mais forte ou o brasileiro em si? Porque a gente sabe que os Estados Unidos, no ranking, ele é um dos primeiros em cirurgia plástica em geral. Exatamente. Da cirurgia plástica ocular, qual é o país, você sabe? Referência mundial dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Agora, a Europa também é forte, entendeu? Japão. Entendeu? Japão também? O Brasil também é bem forte na plástica ocular. Eu acho que em geral o Brasil deve ser no 3º ou 4º, né? Não tem assim um ranking específico. Agora, os Estados Unidos ele tem muita produção científica, entendeu? Ele desenvolve muitas técnicas cirúrgicas lá, tudo. Então, eles têm todo... até essa questão lá do início, né? A gente começou antes lá com eles, lá em 1920, começou lá mais com eles, né? No Brasil nem se falava em cirurgia plástica ocular. Então, começou antes com eles. E eles têm já, tradicionalmente, bastante desenvolvimento, né, de pesquisa, né, e congresso e tudo mais. Agora, o Brasil é muito forte também nessa área, entendeu? E está crescendo cada vez mais, né? E tem muita gente bem formada no nosso país. Hoje em dia a gente vê, né, que o público não é mais aquele que quer envelhecer com nossos bisavós. Hoje em dia, viu uma ruguinha já corre, já quer ajeitar, se organizar. Eu acho que também com a pandemia, né, o povo falou assim, não, ou eu faço, né? Você viu que depois da pandemia aumentou as cirurgias ou você acha que não? Sim, as pessoas têm procurado. Na verdade, antes já tinha uma procura. Já tinha uma procura grande, né? Aí as pessoas têm procurado, sim, elas já conhecem. Digamos, eu cheguei em Belém há aproximadamente 20 anos, um pouco mais. Na época, não se conhecia tanto a cirurgia plástica ocular. Hoje em dia, os pacientes já chegam a mim, olha, eu estou procurando sua referência nessa área, tudo. Eu quero procurar um especialista, um especialista em pálpebras. Então, as pessoas já têm mais informação. Isso tem mudado, sim, com os anos. Né?
E essa avaliação, quando você vai fazer, como é que funciona essa avaliação para cirurgia de blefaroplastia? Você pode explicar mais ou menos como funciona, o pré-operatório? A cirurgia plástica ocular ela faz parte da medicina, claro, né? Então você faz uma avaliação geral, que é uma avaliação com o histórico do paciente, né? Chamada propedêutica, né? Anamnésica, o histórico, pesquisa antecedente dos pacientes, dos familiares também. Aí você vai, então, daí também ver a questão, já também procura ver expectativas do paciente, questão emocional, tudo isso você avalia, já nessa anamnese, que se chama, né? Onde você avalia tudo isso. Aí depois vai para o exame físico, entendeu? E no exame físico você faz várias avaliações, você avalia a área periocular como um todo, na verdade a face como um todo, dependendo até o corpo como um todo, dependendo do caso, mas em especial a face como um todo e a área ao redor dos olhos, focando a área ao redor dos olhos e a face. Você faz essa avaliação toda do globo ocular, vê também patologias oculares que o paciente tenha, e daí você pede um pré-operatório. Normalmente o pré-operatório é simples, é um exame de sangue. Eu particularmente peço hemograma, coagulograma, glicemia. Para paciente mais idoso, com comorbidade, pede um raio-x de tórax, mas a grande maioria não precisa. Então seria hemograma, coagulograma, glicemia, eletrocardiograma e avaliação cardiológica pré-operatória. E os casos, quando é o caso, pede um raio-x de tórax também. Ah, tá. Então também ainda pede cardiológico, né? É importante porque para ter aquele paciente bem controlado já na parte sistêmica, na parte geral. Então você vai tranquilo para a cirurgia e também normalmente, como você teve todo esse cuidado, normalmente não tem problemas, tende a não ter problemas durante nem depois da cirurgia relacionados a doenças gerais do paciente. Né? E o paciente obeso, que está acima do peso, ele é uma contraindicação ou não? Isso não interfere em nada? Paciente acima do peso, para a área das pálpebras não interfere tanto. Tá. Entendeu? Então, você pode indicar logo a cirurgia, entendeu? Mas também vai depender do paciente. Se ele quer controlar o peso e se operar, pode. Se quiser operar logo, pode também. Porque a área das pálpebras não tem tanta interferência, a questão da obesidade não interfere tanto para as pálpebras, entendeu? Entendi. Então não é uma contraindicação, vamos dizer. Aí você tem que avaliar o caso. Agora eu já peguei paciente também que é um caso também interessante de relatar, pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, aí eles passam como se operaram, a eles tendem a emagrecer e ficar com a pele bastante sobrando. Aí você pode também corrigir isso, depois da cirurgia bariátrica. Entendi. E aqueles pacientes que têm pitose e excesso de pele, dá para fazer as duas cirurgias com a blefaro? Sim. No caso desses pacientes, faz a avaliação como um todo. Então o paciente pode ter pitose de supercílios, que é a queda dos supercílios, queda da margem das pálpebras superiores, que é a pitose palpebral. Ele pode ter uma flacidez das pálpebras inferiores. Então, tudo isso a gente avalia no pré-operatório, aí já faz a programação individualizada do paciente. Então, na mesma cirurgia, no mesmo paciente, você pode fazer a blefaroplastia, né, que é a correção do dermatocálase. Né? O dermatocálase é o excesso de pele nas pálpebras superiores e pode ter também nas inferiores, que normalmente também anda junto com as bolsas de gordura em excesso. A gente chama só dermatocálase. Então, você corrige a dermatocálase desse paciente, corrige juntamente pitose supercílio se tiver, e pitose palpebral se tiver, e também a flacidez das pálpebras inferiores se tiver. Pode fazer tudo em conjunto. Talvez tem paciente que você faz 10, 12 procedimentos no mesmo paciente. Você procura condensar as cirurgias numa só para não ter que, de novo, operar tudo. Então, a gente avalia e já indica tudo de uma vez. Entendi. Corrige tudo de uma vez. Doutor, quem tem aquela alteração de posicionamento da margem das pálpebras, né? Você pode falar um pouco mais se dá para fazer essa cirurgia de blefaro, se tem como consertar com a cirurgia de blefaro ou não tem cirurgia que conserte? Esse posicionamento da margem das pálpebras, as mais frequentes é quando as pálpebras viram para dentro, margem das pálpebras viram para dentro com o entrópio, ou viram para fora, que é o ectrópio. Mais comum em pacientes idosos, pacientes pós-trauma também, que tiveram algum trauma nessa região. Então, você avalia o caso e pode corrigir a margem e fazer a blefaroplastia junto, ou fazer separado, vai depender do caso. Porque casos mais complicados é melhor colocar a margem no lugar, né? A margem, tecnicamente, né, é onde fica os cílios, a margem das pálpebras, que ela pode estar virada para dentro, para fora, pode ter cílios nascendo também em direção aos olhos. Então você avalia, dependendo do caso, você corrige essa alteração da margem da pálpebra primeiro e faz a blefaroplastia depois, ou faz concomitante, faz junto, dependendo de cada caso. Então tem como conciliar e dependendo de cada caso, né, indicar o caminho correto para cada paciente. Entendi. E você tem como me explicar qual é a diferença do cirurgião plástico
para o cirurgião plástico ocular ou não tem diferença nenhuma? Tem sim. O cirurgião plástico geral, né? Que se diz que é o cirurgião plástico que ele é mais conhecido até a nível Brasil, porque tem mais tempo, né? Tem mais de 100 anos a cirurgia plástica geral, com certeza. Isso. Então acaba sendo mais conhecido do público em geral. O cirurgião plástico, que é o cirurgião plástico geral, ele tem a formação que é medicina, aí ele faz cirurgia geral e depois faz cirurgia plástica. É um caminho. Tá. E ele tende a atuar no corpo inteiro. O cirurgião plástico ocular, qual é o caminho? Medicina, formação em medicina, depois oftalmologia, depois cirurgia plástica ocular. Então é outro caminho. E ele se dedica à área periocular. Entendi. Entendeu? Então é uma área, ele se dedica a uma área mais específica. Agora ele trabalha mais profundamente nessa área, né? Porque o cirurgião plástico geral ele atua no corpo inteiro. Então o cirurgião plástico ocular ele tende a ter um domínio maior e um aprofundamento maior nessa área, incluindo a blefaroplastia também. Me tirou outra dúvida. Já chegou o paciente que fez cirurgia de blefaro com um cirurgião plástico geral e que não gostou e chegou com você querendo uma... Complemento? Isso. É isso aí, independente de ser com cirurgião plástico geral ou até com cirurgião plástico ocular ou com outro oftalmologista que também fez a blefaroplastia, a insatisfação pode ocorrer independente de com quem ela operou a primeira cirurgia, mas chegam sim, entendeu? Independente de com quem ela operou. Mas especificamente na pergunta, com cirurgião plástico geral já aconteceu também. Entendeu? Mas que até pode acontecer até com um paciente meu, que a gente calcula, a gente faz o cálculo da melhor forma possível, mas não tem como a cirurgia, não existe perfeição na cirurgia, né? E cada paciente evolui individualmente no pós-operatório, então é uma causa comum de ter que reoperar, é sobrar pele nas pálpebras superiores, por exemplo, ou sobrar bolsas de gordura nas pálpebras superiores ou nas inferiores. Aí você faz o complemento cirúrgico desses pacientes. Tem alguma cirurgia específica que junto com a blefaro que só cirurgião plástico ocular sabe fazer e o cirurgião plástico não sabe? Tem alguma cirurgia assim? Olha, uma patologia que é bastante frequente, que em geral os cirurgiões plásticos gerais não atuam, é a pitose palpebral. A pitose palpebral ela é uma área bem desafiadora. A pitose palpebral é a queda da margem das pálpebras superiores. Ela é tão desafiadora que ela tem diversas técnicas cirúrgicas. Interessante. E em especial eu falaria, que já foge um pouco da blefaroplastia, da pitose congênita. A pitose congênita é extremamente desafiadora. É a criança que nasce com queda da margem das pálpebras. Então é uma área que normalmente os cirurgiões plásticos gerais não atuam. Ele geralmente encaminha para, né? E eu recebo até pacientes com dermatocálise mesmo, que os cirurgiões plásticos gerais me encaminham. Então depende do específico. É uma área bem específica, depende, né? Também. Tem cirurgiões plásticos gerais que fazem blefaroplastia, outros já não fazem. Entendeu? Aí os que não fazem me encaminham. Doutor, me tira uma dúvida. Você falou do dermatocálise, né? O que seria o dermatocálise? Dermatocálise é o excesso de pele nas pálpebras superiores, que pode ocorrer também nas inferiores. Normalmente, o dermatocálise ele ocorre junto com bolsas de gordura em excesso. Entendeu? Então, tudo isso você avalia junto. Então, dermatocálise é excesso de pele, mas normalmente também os pacientes que têm essa queixa, normalmente pacientes com mais de 45 anos ou mais, também em geral, tem as bolsas de gordura em excesso. Então, para explicar, a gente retira os excessos das superiores, que é das peles, né, das pálpebras superiores e inferiores, é o dermatocálise, e atua também nas bolsas de gordura. E onde ficam as bolsas de gordura? Nas superiores, fica na região nasal e central, e nas inferiores, nasal, central e temporal. Então, são 5 pontos de bolsas de gordura, são chamadas gorduras pré-poneuróticas. Tudo isso a gente atua juntamente com a correção do dermatocálise, entendeu? E corrige isso de acordo com cada caso. Muito obrigada por participar do nosso podcast, Dr. Ricardo Mouta. Eu queria agradecer a Caroline Carneiro pelo convite, né? Uma ótima oportunidade de falar desse tema, que é um tema muito atual. As pessoas têm muitas dúvidas sobre blefaroplastias e é uma cirurgia que é realizada no mundo inteiro e se faz bastante essas cirurgias. E é bom esclarecer, né, o público que vai ter contato com esse podcast, desse tema tão importante. Doutor, você quer deixar o seu canal do Instagram? O meu Instagram é @dr, de doutor, né, Dr. Ricardo Mouta, _oculoplástica. Estamos à disposição. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Obrigado.